Rádio Nacional da Amazônia, transmitindo nas faixas de 25 metros, da frequência de 11.780 kHz e 49 metros, na frequência de 6.180 kHz. Emissora pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Dicas de saúde, com Beth Begonha. Você já ouviu falar em Ho Oponopono? Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Essa é uma prática antiga que vem se tornando cada vez mais popular em todo o mundo. O Ho Oponopono não está ligado a nenhuma religião, embora concentre seu poder num valor absoluto que está presente em todas elas: a força do perdão. Como diz a frase, o ressentimento é um veneno que nós mesmos tomamos enquanto esperamos que outros sejam os envenenados. É aí que o Ho Oponopono trabalha, liberando-nos do fardo de mágoas que intoxicam nossa mente e nosso coração, roubando de nós a alegria de viver. Pesquise um pouco mais sobre o tema, pratique por alguns dias e perceba como se sente. Não há contraindicação. Alô? Oi, estamos fazendo uma pesquisa e queremos saber qual rádio você ouve. Aqui em casa a gente só ouve a Nacional. O meio ambiente precisa de você. Reciclar transforma objetos e materiais usados em novos produtos. Recicle e reaproveite tudo aquilo que for possível. O meio ambiente agradece. Pequenas atitudes podem mudar o planeta. Rádio Nacional, o Brasil se encontra aqui. Se você precisa mandar um recado, reencontrar alguém ou quer fazer novas amizades, já sabe, o ponto de encontro é o lugar ideal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, no comando da Edileia Martins. É isso mesmo, e às 5 da tarde, no comando de José Neri. Falou e disse, então, cola a orelha no radinho e vem curtir uma prosa boa com a gente. Ponto de encontro, o seu encontro marcado de todos os dias. A radionovela A Corrida do Ouro está a todo vapor. A Corrida do Ouro, uma família interesseira, muita ambição, mentiras e, claro, uma interessante história de amor. Todo dia uma aventura de tirar o fôlego. Não perca! A Corrida do Ouro, roteiro original de Rodrigues Aguiar. Hoje, 9 da noite, aqui na Rádio Nacional. A dramaturgia e a emoção se encontram aqui. A minha filha vive com o coração dela batendo em um novo peito, com os olhos brilhando em outra pessoa. A minha filha vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar. Amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Oi, já são 15 horas e 3 minutos em Brasília. Sou José Neri, vou ficar com vocês até às 5 da tarde. No Tarde Nacional desta sexta-feira, nós vamos falar sobre os acidentes com cobras. Já já vamos conferir uma entrevista com um especialista para saber o que fazer e o que não fazer em cada caso. Ele vai explicar também sobre os soros e como podemos prevenir acidentes com cobras. No programa de hoje teremos ainda notícias, o quadro Vida Mais Leve, recados, a sua participação e muita música. Sexta-feira é dia de tempero nacional. Hoje vamos conferir novamente a receita do pudim de café
do Adalberto Carlos Gomes, de Campinas, São Paulo. Que delícia, hein? Um pudim de café. Hoje aqui no Tarde Nacional. Além de acompanhar o programa ao vivo pelo portal das rádios EBC, no endereço radios.ebc.com.br/Nacional Amazônia, você pode participar do Tarde Nacional enviando SMS ou mensagem via WhatsApp. Anote aí nosso número, 61996741568. Estarei esperando sua opinião, sugestão e comentário. Pipi, tá tudo bem, né, Pipi? Maravilha. O Pipi vai continuar com a gente aqui até às 4, né, Pipi? Até às 3:30, né? Até às 6? Rapaz, que bom, hein, Pipi? Bom pra mim, né? Claro, agora pra você, coitado. Tá trabalhando muito, né, Pipi? Mas tudo bem, beleza. Pra nós, a maior satisfação, a alegria. Tenho certeza que nosso povo querido da Amazônia e todo o Brasil está feliz, né? Por saber que o Pipi vai continuar aqui com a gente no Tarde Nacional. Gente, então vamos abrir o nosso programa. Eu queria saudar aqui algumas amigas, alguns amigos, né? Que estão sempre com a gente. Claro, já estão aqui esperando para a participação no Tarde Nacional. É o nosso amigo Robson, lá de Santa Fé, né? Santa Fé, lá no Paraná. Grande abraço, amigão, obrigado, hein? E o Hildo de Niquelândia também, o Aparecido Rocha, a Kátia de Vanderlândia, Jaira do Tocantins, Orlando Silva de Barras, no Piauí, a Mary de Canto do Buriti, né? A Maria Zélia de Estreito no Maranhão. Essas pessoas estarão com a gente também, né? À noite no programa Eu de Cá, Você de Lá, e especialmente no programa de amanhã, tá? No Eu de Cá, Você de Lá de amanhã, sábado, que eu estarei apresentando, e vou falar em vocês todos, né? Tá bom? Quem quiser mandar pedido musical, pode mandar seu pedido musical, que nós vamos atender também com prazer, com alegria, tá joia? O nosso Tarde Nacional da sequência agora, trazendo para vocês mais um quadro aqui no programa, né, gente? Nós vamos trazer agora o quadro Vida Mais Leve. Vida Mais Leve. Sabe aquele senhorzinho idoso que todos os dias está na pracinha perto da sua casa? Você não imagina as histórias incríveis que ele tem para te contar. Sabe aquela sua tia-avó com quem você só conversa o trivial? Pois ela tem muito a te ensinar. Isso é tão verdade que em culturas orientais, os idosos são sempre consultados pelos mais novos. Sua sabedoria é respeitada e venerada. O mesmo acontece na cultura indígena. Então, faça um primeiro movimento, puxe conversa, dê atenção a uma pessoa idosa. Se abra para ouvir muito mais do que falar. Lembre-se que ali tem alguém que viveu coisas difíceis, cômicas, incríveis. Aprenda para um dia compartilhar esse conhecimento com alguém. O Vida Mais Leve é um quadro do programa Tarde Nacional da Rádio Nacional da Amazônia. Produção de Roberta Timpone, texto e locução de Juliana Maia. A cara da diversidade, a Kátia, lá de Vanderlândia, Tocantins. A cara da diversidade é nacional. Em um único perfil você ouve do samba ao pop e do rock ao sertanejo raiz. Siga, ouça e se divirta com o perfil da Rádio Nacional no Spotify. Nós vamos trazer a entrevista agora, viu, Pipi? Só quero mandar um alô aqui para o seu José Quindô, em Taboca, na Bahia. Ô, seu José, popular Quindô, né? Mais conhecido como Quindô, em Taboca, na Bahia. Grande abraço, tá? Muito bem, agora nós vamos conferir uma entrevista muito interessante sobre como devemos proceder quando alguém é picado por uma cobra. Quem conversou comigo sobre esse assunto foi o biólogo e diretor do Desenvolvimento Cultural do Butantã, né? Giuseppe Porto, tá? Nós vamos ouvir, só que depois, terminando a entrevista, nós vamos atender o pedido
Tem um outro pedido aí, não tem, Pipi? De quem foi? Paulão. Isso, Paulão do Rodeio, tá? Assim que terminar a entrevista. Então vamos lá para a entrevista de hoje. Para saber como devemos proceder quando alguém é picado por uma cobra, nós vamos conversar agora ao vivo com o biólogo e diretor de desenvolvimento cultural do Butantã, Giuseppe Porto. Boa tarde, Giuseppe. Boa tarde, José Neri. Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo aqui à Rádio Nacional, ao seu programa Tarde Nacional, tá bem? Muito obrigado. Tá certo, amigo. O que fazer quando uma pessoa for picada por uma cobra? Olha, em primeiro lugar, vamos tomar cuidado com os mitos e com as crendices populares. O que a gente tem que fazer, como qualquer pessoa tem que fazer quando é acidentada por uma cobra, tá? Primeira coisa, manter a calma, porque o desespero só leva a bobagem. A segunda coisa, tentar lavar o local com água e sabão. Quando nós falamos lavar o local com água e sabão, nós estamos passando a ideia de higienizar o local para evitar possíveis infecções secundárias. A terceira coisa, procure o serviço médico mais próximo. A quarta coisa, se a pessoa puder, deixar o membro atingido um pouco mais elevado. Pois foi a mão, foi o braço, deixa encostado no corpo um pouquinho mais elevado, tá? Se estiver sendo transportado de carro ou de barco, colocar a perna, se for no pé, né, um pouco mais elevado ou estendido lá no barco ou no banco que esteja do carro, tá bom? É isso. O mais importante, Nery, é o que não se faz. O que é que eu não posso fazer, o que é que eu não devo fazer. Nós íamos perguntar isso aí já. Então, pergunta de ouvinte, o que não fazer, Giuseppe? O que não se faz de forma alguma, isso atrapalha e muito. Primeiro, não se deve amarrar ou fazer torniquete quando uma pessoa é acidentada por cobra. Por quê? Primeiro, porque quando uma pessoa é acidentada e ela foi envenenada, porque nem sempre acontece o envenenamento, o organismo da pessoa deve brigar com duas coisas. Vai brigar com a falta de circulação, caso seja feito o torniquete, e vai brigar com a concentração do veneno naquele espaço que ficou delimitado agora, tá certo? Outra coisa que não se faz é não cortar, não furar, com a ideia que, fazendo isso, vai sair o veneno que por acaso entrou. Isso não funciona, porque o veneno é injetado, quando acontece o envenenamento, sob pressão dentro do corpo da pessoa. Então, não adianta fazer nada disso. E quando a pessoa corta ou fura, ela está automaticamente abrindo uma porta para infecções secundárias que podem acometer muito mais perigosamente a pessoa. Não se deve colocar nada sobre o local do acidente. Por exemplo, é comum, pelo Brasil afora, colocar terra, colocar borra de café, colocar as vísceras, matar o animal e colocar as vísceras, colocar esterco de vaca. Veja uma coisa, o organismo está brigando com envenenamento, está lá dentro. Essas coisas por cima do local da picada só atrapalham, não tem nada a ver de interessante. Você pode imaginar esterco de vaca em cima do braço, uma pessoa da perna, não tem cabimento, tá? Não funciona. Outra coisa, não se deve beber álcool de forma alguma, ou querosene, como forma ou ideia de neutralizar o veneno. Não funciona. O veneno está injetado na circulação da pessoa, na musculatura da pessoa, e o que você está bebendo, álcool ou querosene, está entrando via oral. A pessoa vai ficar com dor de estômago e, ao mesmo tempo, o álcool pode mascarar sintomas, o que vai atrapalhar o médico na hora de fazer o atendimento. Certo. Isso é o que não se faz, tá certo? Que é o mais importante de tudo. Tá certo. Olha, Giuseppe, sequelas, sempre ficam sequelas de picadas de cobra ou nem todas, nem tudo acontece ficando sequelas? Olha, vamos
dar a informação da seguinte forma. No Brasil, 85% das serpentes que ocorrem em território nacional não são perigosas. Somente 15%. Quando a gente fala em 15%, estou falando a nível de Brasil. Regionalmente a coisa diminui, tá certo? Ou seja, uma pessoa está sujeita a um acidente por cobra peçonhenta na ordem de 15%, tá certo? Outra coisa, nem todo acidente com uma cobra peçonhenta leva ao envenenamento, tá? E quais são as sequelas que, quando acontece envenenamento, uma pessoa pode ter? Veja, se a pessoa faz uso de torniquete, ela pode ter grandes sequelas. Se ela não faz torniquete, a sequela pode ser muito menor. Então, quais seriam as sequelas? Bom, teve envenenamento, ela pode ser picada e ter uma necrose no local, que é uma deterioração do tecido. Se isso for evitado, não vai ter nada. E a gente sabe que a maioria dos acidentes não deixam sequelas. Ah, tudo bem. Então, sequelas mais com relação a outras coisas que a pessoa procura fazer, pode acontecer até mais sequelas do que se ela esperar para ser atendida no hospital, num centro de saúde, por uma pessoa que entenda do assunto, né, doutor? Exatamente. Veja, quando a gente fala desta forma, a pessoa que foi acidentada, qual que é o ótimo de atendimento? Quando a gente fala o ótimo de atendimento, significa que se a pessoa for atendida após o acidente, em caso de envenenamento, ela tem como melhora boa de 3 a 6 horas para receber o soro. Caso passe esse tempo, o que significa? Ela vai morrer? Não, não é isto. É que quanto mais demora para receber o soro em caso de envenenamento, ela pode ter mais sequelas, tá certo? Ou seja, o soro que a pessoa está tomando, ele vai neutralizar o veneno circulante, não aquele que já agiu. Uma pessoa foi picada faz 10 horas, está com veneno no corpo. Ela chegou com 10 horas no hospital, pode tomar o soro? Deve. Quando eu falo o ótimo de atendimento, é atender como coisa boa nas 6 primeiras horas. Tá certo? As sequelas serão menores, bem menores. Deu para entender? Dá para entender, né? Doutor, existem soros, né, para vários tipos de cobra. Não se toma soro antes da picada, né? Esse soro é exclusivo para uso depois de sofrer um acidente com a picada de cobra, né? Exatamente. Não existe tratamento preventivo. O que existe é o tratamento curativo. Tá? Aí você fez uma colocação aqui. A pessoa tem soro para coisa das cobras? Olha só. O que a gente tem para o Brasil e isso funciona? No Brasil nós temos 4 grupos de serpentes peçonhentas. Tá certo? Vou explicar. É o grupo da jararaca, o grupo da cascavel, o grupo da coral e o grupo da surucucu pico de jaca. Tá? A pessoa que foi acidentada, ela precisa saber qual foi o animal para falar para o médico? Não. Quem vai falar para o médico qual soro a ser utilizado é os sintomas que a pessoa está apresentando. Tá? Então veja, para a região amazônica, que é o nosso foco nesse momento, o que a gente tem? Nós temos 2 grupos importantes. Nós temos o grupo da jararaca e o grupo da surucucu pico de jaca. Os sintomas do envenenamento eles são muito parecidos. Por esse motivo, para a região amazônica, nós fazemos o soro para os 2 grupos. Então, caso a pessoa apresente uns sintomas, como? Vou explicar como. Foi picado, está doendo bastante, está ficando inchado, está ficando avermelhado, está deixando a pessoa incomodada. E esse inchaço está crescendo. Qual que é o soro que o médico tem que aplicar se a pessoa chega com esses sintomas aproximadamente 2 horas, 3 horas depois do acidente? Ele vai tomar o soro eu vou falar o nome correto, técnico, e falo popular. Sim. O antibotrópico laquético, que é o soro para jararaca e surucucu pico de jaca. Certo?
Tá certo. Agora, vamos olhar a Amazônia com uma lupinha. Sim. Vamos pegar o pessoal que mora na região de Humaitá, no Amazonas, de Santarém, no Pará, região metade da ilha de Marajó e Roraima, ali na divisa com as Guianas. Nós temos a presença de cascavel nessas áreas, tá certo? Então, a pessoa foi picada por um animal, ele vai ao médico, olha, não está doendo nada. Ah, que bom, não está doendo. Quanto tempo o senhor foi picado? Está fazendo 2 horas. Você está sentindo o quê? Bom, eu estou com dificuldade para enxergar, por quê? Porque a pálpebra da pessoa caiu. Ela não consegue ficar com os olhos abertos. E ao mesmo tempo, assim, mas mudou alguma coisa na urina? Eu estou fazendo um xixi um pouquinho mais avermelhado. Bom, isso vai direcionar para cascavel. Certo? O médico, claro, ele tem que fazer umas avaliações também como médico para chegar a esse tipo de conclusão. Tá certo? Certo. Então veja que é muito mais simples do que se imagina. O que a pessoa não deve fazer? As práticas caseiras, procurar o serviço médico mais próximo e os sintomas vão mostrar para o médico que cobra foi. A pessoa faz 4 horas que foi picada, foi acidentada por uma cobra. Chegou no hospital, não está doendo, só aquela dorzinha da mordida, não tem sintomas nenhum, não está inchado, não tem nada que qualifique. Muito provavelmente, cerca de 85% de chance dessa pessoa ter sido acidentada por uma serpente não perigosa. Tá. Tem condições de dizer para a gente se o número de casos registrados de picados de cobras, número maior na região amazônica do que em qualquer outra região do Brasil? Ou tem regiões que têm mais picadas de cobras do que na região amazônica? O que nós temos para o Brasil como um todo? No Brasil como um todo, nós temos uma média de 30 mil acidentes por serpentes. Tá? Esse número é fechado. Às vezes sobe um pouquinho, às vezes abaixa um pouco, mas é média 30 mil. Desses 30 mil, o que acontece? Aproximadamente 80 e poucos por cento, um pouco mais, 85, 86%, vão ser provocados por jararacas. Tá? Este vale para a Amazônia. Aproximadamente 10% dos acidentes vão ser provocados por cascavel. Isso também vale para a Amazônia nos locais que tem a cascavel. Certo? Aí nós temos uma média bem menor, que é para surucucu, pico de jaca e coral, que cai bastante o envenenamento. Por que acontece isso? Porque surucucu, pico de jaca é animal de floresta. Tá. Então é mais difícil uma pessoa ter contato com esse bicho e sofrer um acidente. A mesma coisa vai acontecer com coral. Coral é um animal que tem aquelas cores vibrantes, vermelho, preto, amarelo ou branco, que chama atenção. E não é à toa que no Brasil todo, e vale para a Amazônia, nós temos cerca de 0,4%, arredondando 0,5%, de acidentes por coral. Por quê? Ela avisa, eu sou perigoso, eu estou visível, não mexe comigo. Quando acontece, é pouquíssimo acidente que acontece com coral. Tá certo? Então veja, eu dei uns números bem redondos, bem genéricos, mas eles valem para o Brasil todo e valem inclusive para a região amazônica. A Amazônia como um todo, toda a região amazônica, ela tem muito mais acidentes por serpentes jararacas, certo? Às vezes chega até mais de 90%. Em segundo lugar, por cascavel nas regiões que eu citei, e terceiro, surucucu, pico de jaca. Tá certo. Parece que é fácil, não é tão difícil e é possível, né, prevenir esse tipo de acidente, sabendo que a picada de cobra acontece mais ou no braço, ou na perna, né, da pessoa, né, doutor? Exatamente. O que acontece? Olha, quando a gente fala em porcentagem, aqui nós temos todos os dados arquivados, né, e isso é de muitos anos. 80% dos acidentes com serpentes acontece do joelho para baixo. Tá certo? Ele atinge a perna e o pé do paciente, da pessoa. Nós temos aproximadamente 10% na mão. Por quê? Porque a pessoa leva a mão no lugar que não deveria colocar. Ou vai mexer em algum lugar picado na mão.
Depois o resto espalha pelo corpo, pode ser cabeça, pode ser antebraço e assim por diante. Mas 80% dos acidentes é pé e perna. Por quê? Porque a média das nossas serpentes perigosas está em torno de 1 metro, 1,20 m, 1,30 m. E nós sabemos que uma serpente dá o bote aproximadamente 1/3 do seu comprimento. Falando em serpente peçonhenta, 1/3 de mais ou menos 1,20 m, 1,30 m, vai ser 30 a 40 centímetros, que dá abaixo do joelho. Ah, certo. Então, o mais certo de uma pessoa que trabalha já em lugares assim perigosos, né, com relação a cobras, que trabalha na roça e tal, usar botas, calças, né, grossas, né, de tecido grosso. Exato. E também camisas de mangas compridas e também grossas. Seria isso, esse modo de prevenir esse tipo de acidente? Exatamente. Nos locais que nós temos a presença desses animais, o que a pessoa tem que saber, já com esta informação? Proteger as pernas. Como é que eu protejo as pernas? Bom, eu posso usar uma calça jeans, né, uma calça de brim mais grossa, uma perneira, até uma bota, que a pessoa tem 80% de proteção. Uma camisa de manga longa também protege com relação a outras coisas, não só a picada de cobra. Não é que a camisa de manga longa vai segurar uma picada, não. Mas ela vai dar uma proteção boa para a pessoa com relação a outras coisas. Mas o mais importante é o acidente com serpentes, que vai pegar a perna da pessoa. Tá. E o senhor me perguntou também, Nery, quais são os locais do Brasil que mais tem acidente. Bom, nós temos algumas regiões brasileiras com mais acidentes do que outras. Eu posso dizer que um local que tem bastante acidente é a região de São Paulo. Por quê? Porque aqui no Sudeste nós temos muita gente num espaço menor. Quando a gente olha para a Amazônia, a gente tem uma densidade demográfica muito grande, baixa, quer dizer, muito baixa. O que acontece? A população está espalhada por uma área muito grande. Automaticamente, o acidente diminui. Mas nós temos algumas regiões da Amazônia onde tem incidência maior. Quais são elas? Por exemplo, a região de Santarém. Por quê? Porque são polos onde as cidades estão crescendo. Nós temos a região de Manaus, que é um polo que está crescendo bastante. Então, conforme a população vai crescendo, vai tirando a mata e ampliando a cidade, ela tem muito mais contato com esses animais. Automaticamente aumenta o acidente. Se a pessoa vai para dentro da floresta amazônica, qual que é a chance de ela ser acidentada? É bem mais baixa do que ao redor de uma cidade que está crescendo. Tá certo. Ficamos muito agradecidos, José Porto, né, nosso doutor, biólogo e diretor de desenvolvimento cultural do Butantan. Boa tarde, Nero. Um grande abraço a todos. Mais de 1.100.000 famílias de baixa renda, moradoras de 26 cidades com mais de 500 habitantes, podem pedir a troca da antena parabólica. A estimativa é da Siga Antenado, responsável pelas ações para a liberação do 5G nas cidades. Tem direito à troca gratuita da antena as famílias inscritas em programas sociais e que já têm antenas parabólicas tradicionais instaladas. O pedido para a troca é feito pelo telefone 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br. Pois é, minha gente, agora são 16h03, né, gente? Estamos de volta para trazer para vocês. Vamos atender mais um pedido agora, né? Daqui a pouco nós vamos falar com mais ouvintes, que nós vamos ter em seguida a esse pedido, é o pedido do nosso amigo, o Paulão do Rodeio, né? Que nós vamos rodar agora? Não. É outro, né? Da Catita, né? Da Catita, nós vamos rodar agora e trazer aí o tempero nacional, né? Que o ouvinte Adalberto Carlos Gomes, de Campinas, São Paulo, mandou pra gente a receita do pudim de café. E em seguida vamos trazer o quadro Viva Maria, né, Pipi? Jóia, então vamos lá. 4h04 agora em Brasília. Rádio Nacional.
Acrescente a carne de sol. 2 xícaras de leite. Você rala o queijo coalho. Uma lata de leite condensado. Vai amolecer e vai virar uma massa. Coloca os ingredientes na forma. Manteiga da terra e depois joga no cuscuz. Tempero nacional. Pessoal, hoje a gente vai conversar com um ouvinte muito especial, muito querido, que mora mesmo no meu coração. Ele mora em Campinas, São Paulo. Ele participa sempre que pode do programa, sempre tem um comentário interessante.